noite, meus queridos companheiros. Que bom estar aqui novamente com vocês, juntos, para podermos participar do nosso estudo. Que Deus proteja todos vocês. Que Deus ilumine a todos. Então, está na hora de nós podermos fazer a leitura do nosso Evangelho. O capítulo 19, a fé transporta montanhas. O item é o 12. Nós vamos ler o penúltimo e o último parágrafos. A fé divina e a fé humana, que diz assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Neste momento, convido a todos vocês, a nossa companheira MD Dias que está chegando, para que possamos, ora, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, num agradecimento sincero pela bênção dessa oportunidade. E vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, querida Dona Ivone Pereira, querida Mãe Maria de Nazaré, estamos mais uma vez envolvidos nessas vibrações de amor, de pacificação, de equilíbrio, para darmos continuidade ao estudo do livro Memórias do Suicida. Estamos procurando, através dessas informações, nos harmonizarmos, alimentarmos a nossa fé e a nossa esperança, pedindo a Deus que nos auxilie e auxilie os nossos companheiros que vivenciaram essa dificuldade, a do suicídio. Que esses irmãos, onde eles estiverem, saibam, Senhor, que a fé precisa ser alicerçada, que a esperança haverá de brotar em seus corações e que eles certamente, através de uma nova oportunidade que terão, continuarão essa trajetória evolutiva. As dores ficarão para trás, mas a certeza da tua companhia amorosa junto a nós, certamente essa ficará para sempre, porque haveremos, Senhor, de alicerçar em nós essa fé, essa certeza de que tu não nos abandona e de que continua conosco, independentemente do que tenhamos feito, onde estivermos. E aqui estamos, pedindo a Deus para que a sua misericórdia nos alcance e que tenhamos todos a condição de termos essa paz, para assim valorizar a bênção da vida e das oportunidades, como essa que estamos tendo hoje, a do estudo, a da reflexão, de um livro tão especial. E assim sendo, Senhor, te pedimos que cada um de nós tenha a possibilidade de estar atento neste momento de estudo, recebendo as melhores vibrações. Que seja em teu nome, Jesus querido. Em nome dessa espiritualidade amiga, bondosa, fraterna, que nos assiste com seu carinho e com seu amor. Em nome de nossa Mãe querida Maria de Nazaré, que está atenta às nossas dificuldades, aliviando as nossas ansiedades, secando as nossas lágrimas e dando para nós o estímulo para continuar. Em nome de Deus nosso Pai, pedimos, ora, a permissão do início desse momento abençoado do estudo, que teremos a possibilidade de participar no dia de hoje, nesta noite abençoada, onde o nosso companheiro Mário trará para nós as suas informações. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te proteja, te fortaleça e te auxilie. A ti, a tua família e a todos nós. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.
Beijo no coração de vocês, meus amigos. Muita paz e excelente semana para todos. Estou passando a Canda. Beijão, minha linda. Fica com Deus. Boa noite. Como é que tá o som? Vamos lá. A Maninha já colocou aí a página 132. Né? Estamos dando as instruções. Ler hoje, começar lendo hoje o item 5. Quinto. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelos resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, à qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. 7. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas, se em vez do heroísmo salvador preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um alto atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir o que a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno, como o foco sagrado de que vencedor. Chegamos ao final do item 7, Mário. Passando para você. Boa noite a todos, som tá ok? Ok. Alto e bom som. Então vamos lá. O espírito de um suicida voltará a um novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pela resultante do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Que condições penosas seriam essas? Primeiro, do próprio mundo íntimo, né? Do próprio mundo íntimo. Ao remorso, ao arrependimento, à tomada de consciência. Tomada de consciência é muito dolorosa, né? Porque é quando a gente cai na real. Principalmente aqueles que mais cometem erro. Como a canga é do tempo que se colocava a ficha no orelhão, ela até citou aí, cai a ficha. Cai a ficha do camarada. Então é muito doloroso.
A Jana rica não é porque é do tempo da ficha. Então todos nós que labutamos no erro, principalmente aqueles com uma certa consciência de que está errando, quando toma consciência, o sofrimento é muito maior. Lembram daquele episódio de Judas? Judas arquiteta toda aquela manobra de vender o Cristo por 30 dinheiros, 30 moedas. Não que ele quisesse as 30 moedas. Não que ele fosse mau. Ele era discípulo do Cristo. Escolhido pelo Cristo. Trabalhador ali do Cristo, da primeira hora. E não tinha por que vender Jesus por 30 moedas. Por que ele faz isso? Porque na verdade ele tinha uma visão equivocada. Que era de esperar o Messias, o enviado, que iria em determinada hora fazer uso do seu poder. Então qual foi a visão de Judas? Eu vendo Cristo, e depois, quando ele for preso, ele vai chamar a legião dos anjos, já que ele é o Messias prometido, eu sei disso. Eu tenho a plena convicção disso. E ele vai derrubar todo o poderio romano. Quando ele viu Jesus sendo preso, e ele vai lá falar com os sumos sacerdotes, qual é a frase usada pelos fariseus e doutores da lei? Isso é lá contigo. Não é mais com a gente. E diz lá o Evangelho, usa essa expressão mesmo, não me lembro em qual parte, mas eu uso essa expressão. E tendo caído em si, depois eu leio lá no Evangelho, e tendo caído em si, Judas joga aquelas moedas e vai lá, se enforca. Cheio de horror pelo que tinha feito. Caído
em si. É quando o homem cai em si. Recebe o peso daquele momento, a consciência o acusa dizendo: tu erraste. Isso não é só no suicídio, não. Todas aquelas pessoas que labutam no erro podem estar até no nosso lado, na nossa casa. Uma hora vão ter que conviver com isso. O cair em si. E se não somos fortes o bastante, fazemos o quê? Fazemos igual Judas. Diferentemente, ok, mano. Diferentemente de Saulo de Tarso, né? Que caiu em si e busca lá o trabalho no deserto para refletir no passado com vistas ao quê? Ao futuro. O enfraquecido busca o passado para vivê-lo diuturnamente, com a consciência culpada. O fortalecido na fé cai em si, busca o passado com vistas ao futuro. Sempre que nós cairmos no erro e buscarmos lá o passado, o mal feito, reflitamos sempre: estou buscando o passado para trazê-lo para o meu presente, para me atormentar? Ou estou buscando o passado, eu estou buscando o passado com vistas à minha modificação interior. Por isso, ele voltaria em penosas condições, em condições muito penosas de sofrimento. Agravado pelo quê? Pelas lesões lá no perispírito. Que, de certa forma, refletirá no corpo físico. Mesmo que não surja nenhuma deformidade aparente, está lá no perispírito como a lembrar das suas faltas. Aí diz assim: a volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. Não só para o suicida, para todos nós. Estando desencarnado.
mas para ele é uma lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, sem remédio. Tem que passar por ela. Expiação. E eu trago aqui duas definições de expiação. Uma está lá no seu inferno. Seu inferno no capítulo 8. Diz assim: a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida espiritual, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência corporal. Então a expiação será sempre consequência de uma falta. Nós passaremos por aquilo que foi motivo de queda, e nós passaremos pela consequência. E Emmanuel faz uma outra definição, que não foge muito dessa, mas que diz assim: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Qual o crime que o suicida cometeu? Está lá no livro dos Espíritos, quando fala do assassino. Cortar o fio de uma existência cheia de recursos, capaz de fazer a gente sofrer, de fazer a gente crescer, cheia de provas e expiações. A gente corta o fio da existência. E por que o suicida tem que voltar? Para repetir o programa terreno que deixou de executar. Igualmente, o aluno que repete de ano tem que repetir o programa que ele deixou de fazer bem feito. Tem que repetir aquela matéria da qual ele evadiu-se. Todo um programa que foi estruturado para o bem dele, ele terá que cumprir. Então, a expiação é sempre dolorosa. Por quê? Consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma prova. Então, a expiação está sempre ligada a uma falta. A prova não. É a luta que nos ensina a crescer. A prova é uma série de situações que se apresentam ao espírito visando o seu crescimento.
não necessariamente está ligado a uma falta. E diz lá no item 7, sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói um sejo sagrado, facultado por lei para as conquistas de situações honrosas e dignificantes para a sua própria consciência. Então, todo um cortejo, um programa elaborado, pensado, programado, ele é rejeitado. Nós rejeitamos quando buscamos suicídio todo esse programa. No fundo estou esquecendo da paternidade divina. Estou esquecendo da origem. De um programa que foi feito para quê? Para o meu crescimento. Situações que vencidas por mim me trariam paz na consciência. E olha que frase forte, né? A gente já ouviu ela um montão de vezes. Mas nem sempre meditamos. Os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expurgir da consciência culpada a caligem infamante, muitas vezes do passado criminoso e anteriores etapas terrenas. Sofrimento suportado heroicamente. Que caracteriza um herói do vulgo? Não estou falando do super-herói lá, de poderes mágicos, não. Que caracteriza o herói? É o que enfrenta a luta, não é? Não sei a definição no dicionário, mas a definição que nos vem à mente. O herói é o que enfrenta a luta. Não é por aí? Não teve um tempo desse um garoto que entrou no incêndio para salvar a irmãzinha que estava no berço? Lembram disso? Não me recordo onde foi. Viram que ele tinha esquecido, que a criança ainda não tinha saído, a mãe não pegou, a casa caindo, o fogo. Lembram disso? Numa dessas favelas. Lembram ou não? Não. Não. Já acho que passou lá. Sim, a Céia lembrou.
Os jornais diziam que, no dia seguinte, que ele era o herói. Garoto simples, pobre, não tinha nenhum poder dos super-heróis, mas foi o herói, porque enfrentou a luta. Claramente naquele momento, o fogo, dizendo que salvar a irmã, salvar uma vida. Tomou-se de coragem, né? Podemos dizer assim, e fez o que talvez nenhum de nós fizéssemos. Então, os sofrimentos, quando suportados, quando heroicamente suportados, aquele que vai e enfrenta a luta, reconhece que é uma luta espiritual. Isso, ele agiu heroicamente, enfrentou a luta. Heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer. Além de fazer um esforço, temos que ter o quê? A vontade soberana, vontade alta, vontade firme. E a Cândida diz pra gente, vontade é que é difícil. E o que diz os espíritos pra gente? Que a gente venceria fazendo esforços insignificantes. Ah, quão pouco de vós fazem esforços, disseram os espíritos para Kardec. Por quê? Porque um ato heróico diante da luta é o somatório de pequenos esforços que a gente faça no dia a dia. Não existe virtude pronta, a não ser aquela que se fez a si mesmo na luta. Não existe virtude pronta. Não surge de uma hora para outra na gente. É um somatório. Paciência, por exemplo. É um somatório de um montão de pequeninas paciências no dia a dia. Uma hora a gente consegue ter uma paciência grandona diante de uma situação extrema. Ficamos só no desejo, né? Como diz a Cândida. Com pouco de nós fazemos esforços que seriam insignificantes se formássemos dele um hábito. Então, vontade soberana do que? De vencer. Tive a coragem de entrar na luta com a vontade soberana de vencer. E esses atos seriam como esponja mágica, a expungir da consciência culpada a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Então a luta que nós fizemos hoje para vencer, os sofrimentos que nós suportarmos
com essa vontade, vai tirando da nossa consciência, já que é um gesto contrário ao que nós realizamos no passado. Vai fazendo com que ela seja apagada. O doloroso aqui que ele fala das nossas escolhas, né? Mas se ao invés do heroísmo salvador preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se do auto-atentado, do suicídio, que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte da sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno, como o foco sagrado de que descendeu. Então damos mostras da nossa inferioridade quando preferimos a fuga. Fuga que na verdade não existe. Não fugimos, porque não podemos sair da vida, né? A vida estará em nós sempre. A essência de onde viemos é indestrutível, é eterna. Por isso mesmo somos imortais. Jamais deixaremos de ser nós mesmos. Jamais deixaremos de ser, uma vez criado. Isso é profundo, né? Isso é grandioso. Isso é divino. Faz com que a gente remonte a causa. Saímos lá do Criador. Vai com Deus, Rita. Remontamos a causa. Chegamos sempre ao Criador. Isso, o que a Amanda diz, ó, os suicidas às vezes estão cansados de si mesmos e vão conviver com eles para sempre. Não tem como fugirmos de nós mesmos. Se não nos aguentamos, devemos nos melhorar para nos aguentarmos. Fica aqui a meditação de hoje. Semana que vem a gente lê o item 8, 9, 10 e 11, ok? Não sei se terminaremos semana que vem, que é muito assunto. Já falei para vocês que eu tiro água de pedra, né? Valeu, Jana. Obrigado a todos. Levanta a mãozinha aí quem vai fazer a prece. Nossa diretora aí do trabalho já designou, a Jana. Valeu, Céia. Valeu, Vidas. Boa noite, gente. Como é que tá o som? Ah, então tá bom. Que bom, né? Quanta coisa pra gente pensar, refletir, ter consciência, né? Que nós estamos vivenciando muita coisa aí de atos criminosos, a gente não sabe, não é?
Então, para a gente ter consciência de tudo, né? De uma forma melhor, movendo essa vontade que o nosso Mestre Jesus sempre nos ensina a movermos o nosso caminhar. Então, vamos só agradecer nesse momento, vamos pedir a Deus que nos envolva, que continue envolvendo a todos nesse sentimento de esperança, de boa vontade, de prosseguirmos, de vencermos a nós mesmos, pois não adianta fugirmos de nós, pois estaremos sempre conosco mesmo, com nossas imperfeições, com os nossos defeitos, mas também com as nossas alegrias e nossas qualidades. Que Jesus possa amparar cada um aqui presente nessa sala, que possa amparar também a todos aqueles irmãos que partiram daqui através do suicídio, que eles possam se sentir esperançosos, com vontade firme para prosseguirem o seu caminhar de estudos, de renovação, para retornarem uma nova oportunidade aqui na Terra, passando por expiações, por provas, mas com firmeza e com bastante fé no coração para serem vencedores da próxima vez. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, Dona Ivone, Caibar Chute, todos os amigos espirituais que amparam esse nosso trabalho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Prezados hermanos, ao término das atividades da noite de hoje, façamos nosso apelo a Jesus Cristo para que o mesmo nos ajude no propósito de pacificação das nossas almas, da nossa casa, da cidade, do país. No momento em que vemos tantas dificuldades, talvez até porque agora a maioria tome conhecimento dos inúmeros problemas que existem em uma grande coletividade como a nossa, no momento em que se desenham os caracteres dos homens que dirigem a todos, no momento em que se observa o aproveitamento por parte de alguns das oportunidades que são lhes dadas, enfim, no momento em que há tanta miséria moral, cabe à doutrina espírita e aos espíritas manterem aquela posição de firmeza, de dignidade, de não concessão a nenhuma forma de mal. Este é um desafio que o homem terreno, principalmente o espírita, recebe. O manter-se preponderantemente equilibrado em meio ao caos. Todos os que estão aqui, todos os que vieram ouvir a palestra, que vieram estudar, todos aqueles que ouvem à distância o que se fala aqui, todos, enfim, que valorizam o aprendizado das coisas do bem, todos estamos convidados a demonstrar a firmeza de nossas convicções, o equilíbrio das nossas ideias, a força dos nossos ideais. Pode ser que alguns de vocês digam que nada se pode contra a maioria que prefere viver de situações perigosas espiritualmente falando. Mas lembremos-nos, caros filhos, lembremos-nos. O espírita tem a perfeita noção do futuro, sabe exatamente acerca da lei das causas, da lei de causa e efeito. Portanto, ele tem como conduzir-se corretamente, aproveitando diretamente das conceituações espirituais e vendo o caminho que deve ser tomado. Não esqueçam ainda
de mais uma coisa: as construções espirituais da terra são ainda tristes e às vezes até mesmo inferiores. Por isso que também nós devemos ter a visão daquilo que fazemos para criarmos casas e prédios e locais espirituais que sejam característicos dos homens de bem. Fazendo isso, trabalharemos, lutaremos, teremos lutas e dificuldades, mas estaremos sempre progredindo na direção de Deus. Assim, meus caros, que Deus nos ajude e nos abençoe a todos nesta noite de grande aproveitamento espiritual, mas que todos nós busquemos a Deus, amparados na verdade, na bondade, na compreensão e na tolerância. Que a tua bondade, Senhor Jesus, nos ajude a todos, porque nós desejamos acertar. Que Deus fique com todos vocês e que a lição da noite, os estudos da noite, a presença dos guias da noite, digam a vocês, direta ou indiretamente, qual deve ser o comportamento de um homem de bem. Graças a Deus. O abraço do Herman para todos os corações presentes.